Sabe aqueles hábitos que parecem inofensivos, mas que aos poucos vão roubando a sua energia, sua clareza mental, sua autoestima e até a sua vontade de mudar de vida? Pois é, depois que eu comecei a estudar sobre neurociência, comportamento humano, hábitos e funcionamento do cérebro, eu comecei a perceber muita coisa que eu fazia no automático e literalmente estava treinando meu cérebro para procrastinar, se comparar, viver cansada e me sentir incapaz. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 7 hábitos que eu tirei da minha vida depois de entender melhor como funciona o cérebro, e talvez enquanto você assiste esse vídeo você vai perceber que alguns desses hábitos também estão presentes na sua rotina. Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lidiane Freitas e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal para mulheres reais, mulheres que são mães, mulheres que são esposas, trabalham, estudam, cuidam da casa, têm sonhos, mas às vezes se sentem cansadas, sobrecarregadas e sem saber por onde começar. E aqui a gente fala sobre rotina, crescimento pessoal, autoestima, hábitos, vida com propósito e construção de uma mulher mais confiante, mais forte, mais alinhada com a vida que deseja viver. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like e compartilha com outras mulheres que precisam falar e ouvir sobre isso. E antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou neurocientista, nem estou aqui para dar uma aula de técnica. O que eu quero fazer hoje é trazer para a nossa vida real algumas coisas que eu aprendi estudando sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente acha que mudar de vida é só uma questão de força de vontade, mas não é só isso. O nosso cérebro, ele gosta do que economiza energia, ele gosta do que é conhecido, ele gosta do automático. Então, se você vive repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e até os mesmos padrões, o seu cérebro ele vai entender aquilo como um caminho mais fácil. E o primeiro hábito que eu tirei da minha vida foi acordar e já pegar o celular. Eu sei que muita gente faz isso, acorda, já abre o olho e vai olhar o WhatsApp, Instagram, as notificações, as notícias, mensagens, problemas dos outros, a vida dos outros. Só que quando a gente faz isso logo pela manhã, antes mesmo da gente se conectar com a gente entrega o comando da nossa mente para o mundo externo. Quando você faz isso, você nem levantou da cama ainda, seu cérebro já está recebendo um monte de bombardeio de informação, mensagens para responder, notícia ruim, conta para pagar, vídeos de alguém vivendo uma vida aparentemente perfeita, comparação, ansiedade, cobrança. E aí, antes mesmo de você começar o dia, sua mente já está cansada. Quando eu entendi que o meu cérebro ele precisa de direção logo pela manhã, eu comecei a proteger os primeiros minutos do meu dia, porque a forma como nós começamos o dia ele influencia muito o nosso estado mental. Hoje, eu, em vez de acordar e correr e pegar meu celular, o primeiro eu respiro, eu agradeço, eu tento organizar meus pensamentos, eu levanto, bebo água, eu faço algo por mim, eu vou iniciar meu dia, vou fazer minha skincare, vou tomar meu banho, quando é dia de semana que eu vou trabalhar, final de semana eu vou pensar em preparar meu café da manhã. Aí só depois que eu pego o meu celular. Muitas vezes, gente, eu só pego o meu celular só quando eu chego no trabalho. Você agindo dessa forma, você começa a dizer pro seu cérebro, eu estou no comando. E o segundo hábito que eu tirei da minha vida foi falar mal de mim mesma. E talvez esse seja um dos hábitos mais perigosos, porque muita gente acha normal. A gente fala, eu nunca termino nada, eu sou desorganizada, eu não consigo, eu não tenho disciplina, eu nunca vou mudar. E isso só parece uma frase solta, mas o nosso cérebro, ele escuta isso. Quanto mais você repete uma identidade negativa sobre você mesma, o seu cérebro ele começa a buscar provas que aquilo é verdade. E se você vive dizendo, eu não consigo, você começa a agir como uma pessoa que não consegue. Se você vive dizendo, eu sou procrastinadora, aí você reforça essa identidade. Depois que eu comecei a entender mais sobre neurociência e comportamento, eu percebi que eu precisava mudar a minha linguagem. Não é sobre mentir para si mesma, é sobre parar de se destruir com as próprias palavras. Em vez de dizer eu sou muito desorganizada, eu comecei a dizer eu estou aprendendo a me organizar. Em vez de dizer eu nunca consigo, eu comecei a dizer eu estou tentando e eu vou conseguir sim. Olha, isso parece simples, mas muda tudo. Porque a forma como você fala sobre você mesma pode te paralisar ou pode te reprogramar
motivar para você alcançar coisas que você ainda não está vivendo hoje. E o terceiro hábito que eu tirei da minha vida foi esperar estar motivada para agir. E isso aqui mudou completamente a minha forma de enxergar produtividade, porque durante muito tempo eu achava que eu precisava estar inspirada, cheia de energia, com vontade para começar alguma coisa. Hoje, quando eu não estou motivada, eu negocio comigo mesmo. Faz só 5 minutos, grava só o primeiro tape, arruma só a cama, lê só uma página, caminha só 10 minutos. Sabe o que é mais interessante? Que depois que a gente começa, muitas vezes o cérebro engata. Então a ação, ela gera motivação. Não o contrário. O quarto hábito que eu tirei da minha vida foi me comparar o tempo todo com outras mulheres. Esse hábito, ele é muito comum, principalmente para quem está nas redes sociais. A gente olha a vida da outra mulher e pensa, ela é mais bonita, ela é mais magra, ela ganha mais dinheiro, ela tem mais seguidores, ela já está conquistando tanta coisa, ela parece dar conta de tudo. Você começa a olhar para a vida dos outros como prova que você está atrasada. E isso é muito injusto, porque você compara o bastidor da sua vida com um recorte editado da vida de outra pessoa, porque nós sabemos o que as pessoas postam é só o que elas querem que sejam vistas. E depois que eu entendi como isso afetava muito a minha mente, eu comecei a filtrar melhor o que eu consumo, as pessoas que eu sigo, porque tudo que você consome alimenta a sua mente. Tipo, se uma conta me inspira, eu fico. Se uma conta ela me adoece, eu saio. Se um conteúdo ele me motiva, eu consumo. Se um conteúdo ele me faz me sentir menor, eu paro de acompanhar. E o quinto hábito que eu tirei da minha vida foi negligenciar meu sono. E eu confesso que esse é um dos mais difíceis, porque uma rotina de uma mulher real nem sempre é simples. Tem casa, tem filhos, tem trabalho, tem estudos, dormir pouco todos os dias. Então, um hábito que eu tirei foi esse, dormir mal. E quando tem uma noite que eu não consigo dormir muito bem, às vezes eu tiro um pouquinho da minha tarde para descansar. E o sexto hábito que eu tirei da minha vida foi reclamar o tempo todo. Eu sei que às vezes a vida pesa, que a gente tem problemas reais, tem cansaço, tem responsabilidades, e não é sobre fingir que tá tudo bem. Só que existe a diferença entre desabafar e viver alimentando o problema o tempo todo, sabe? E quando eu comecei a prestar atenção, eu reparei que eu repetia muitas vezes a mesma frase, como a minha vida tá muito corrida, eu nunca tenho tempo para nada, eu estou cansada demais, eu não consigo mudar. E quanto mais eu falava isso, mais as coisas aconteciam para afirmar essas coisas que eu falava. Se a gente ficar só alimentando essas coisas, parece que não tem nada bom na nossa vida, porque a gente sempre vai estar colocando foco só no que ainda não está ajustado para a vida que a gente quer. E uma coisa que eu usei para mudar isso, que em vez de ficar reclamando, eu comecei a fazer perguntas para mim mesma. Em vez de falar eu não tenho tempo, eu comecei a me perguntar o que eu posso ajustar hoje, mesmo que seja pequeno. Em vez de dizer a minha rotina tá impossível, eu comecei a me perguntar como que eu posso tornar minha rotina um pouquinho mais leve. Eu sei que você vai pensar, mas isso não resolve tudo. Só que você fazendo essas perguntas, você começa a ter foco nas soluções para aquilo que você quer resolver na sua vida, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja assim, só o início. Isso não é aquela positividade tóxica, sabe? Isso é só uma direção mental. E o sétimo hábito que eu tirei da minha vida foi viver no piloto automático. E esse talvez seja o mais profundo, porque muitas vezes a gente acorda, trabalha, cuida de casa, resolve problemas, paga a conta, cuida de todo mundo, dorme e repete isso tudo de novo, sabe? Aquele loop infinito. E quando a gente percebe, tá vivendo uma vida que não escolheu. E a neurociência, ela mostra sobre padrões, repetições e hábitos. O cérebro, ele transforma comportamentos repetitivos, tipo em caminhos automáticos. E isso é bom quando o hábito, ele nos ajuda. Mas ele começa a ficar perigoso quando o automático, ele tipo nos aprisiona. E com isso eu comecei a me perguntar, eu estou vivendo com intenção ou eu tô só reagindo no meu dia? As escolhas que eu tô tomando hoje tá me aproximando da mulher que eu quero ser? O que eu faço todos os dias tá construindo a vida dos meus sonhos ou apenas mantendo minha vida como está? E essas perguntas, quando a gente faz para si mesmo, ela faz com que você acorde. Porque mudar de vida, ela não começa assim com uma grande decisão, sabe? Mudar de vida é a gente mudando aqueles pequenos detalhes, sabe? Tendo mais consciência do que a gente tá fazendo. É tipo parar e perceber, eu não quero viver desse
desse jeito, eu posso escolher diferente, eu posso começar isso de uma outra forma, eu posso começar a me treinar para ter uma nova identidade. E hoje eu tento viver com mais intenção. Isso não significa que eu acerte tudo todos os dias, isso não significa que eu virei uma mulher perfeita. E esses foram 7 hábitos que eu comecei a tirar da minha vida depois de estudar mais sobre neurociências e entender que o nosso cérebro ele é treinável. E isso não é da noite pro dia, não é perfeito, não é mágico. Isso é uma construção. Espero que você tenha gostado. Beijo, até o próximo vídeo.